Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Concursologia, o canal do professor Chagas, e hoje para a nossa super aula da História e da Geografia do município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, para o concurso da Guarda Municipal 2024. Se é sua primeira vez aqui no canal, já quero convidá-lo a estar se inscrevendo, deixando aquele like, deixando aquele comentário para fortalecer aqui o canal do professor Chagas. Em compensação, vou ajudá-los aí a gabaritar as questões de conhecimentos municipais e ajudá-los então a conquistar a tão sonhada aprovação aí no cargo para Guarda Municipal de Niterói. Beleza? Vamos lá então para o nosso conteúdo. Então, galera, a partir de agora a nossa super aula da História e da Geografia do município de Niterói para o concurso da Guarda Municipal 2024. Vamos lá então. Olha só, galera, nós estamos construindo aqui, né, esse super simulado para você com 450 questões, com questões da geografia e da história do município e também conhecimentos específicos, direito constitucional, direito penal, direito processo penal, direito administrativo, lei 13.022, Lei Maria da Penha. São 450 questões aí que vão ajudar você a gabaritar, né, as questões aí da sua prova, tanto dos conhecimentos municipais, como também de conhecimentos específicos. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, galera, o link, tá, da Domina Concursos e também da opção apostilas para você estar conseguindo aí o seu material para você estudar. Se você quiser adquirir o material, eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo o contato da professora Delma para você poder adquirir o nosso simulado, ok? Vamos lá então, galera. Então hoje nós vamos estudar os aspectos históricos, geográficos, da política, da economia, da educação, da saúde, do território e também do meio ambiente e mais os símbolos do município de Niterói. Olha só, galera, um dos primeiros assuntos que nós devemos ir para a prova sabendo é a localização da cidade de Niterói no mapa do estado do Rio de Janeiro. Então, Niterói, ele está localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, beleza? A história de Niterói está ligada à invasão francesa ao Rio de Janeiro, no ano de 1555, quando o navegador francês aí, Nicolas Durand de Villegagnon, esse cidadão aqui, ele vai se aliar aos índios tupinambás, né, que dominavam a Baía da Guanabara, e instituiu ali uma colônia francesa, né, chamada França Antártica, tá, galera? Lembrem-se disso aqui, ó. França Antártica era o nome da colônia francesa que foi instituída aí com essa invasão. A região, ela era evitada pelos portugueses por causa da hostilidade dos índios tupinambás. Por que, professor, os portugueses temiam esses índios tupinambás? Esses índios tupinambás, eles praticavam o antropofagismo, né? Aquela ritual, né, de canibalismo que eram praticados ali nas cerimônias religiosas, a qual esses índios tinham o mito de que se ao consumir as pernas daquele cidadão, eles acreditavam que iriam absorver as habilidades daquele indivíduo, né? Então, este era um dos motivos pelos quais os portugueses temiam esses índios tupinambás, né? Eles eram muito selvagens. A região ela desenvolveu sob o comando de Villegagnon, que planejou construir uma cidade na região. Passando algum tempo, calvinistas, né, que eram protestantes que haviam emigrado da França para a colônia, eles regressaram à França, onde acusaram Villegagnon de preconceito contra os protestantes e também de má administração. O navegador francês ele teve que voltar à França para explicar-se, né, ao rei. Só que aí, galera, vai acontecer então que, na ausência do governador francês, em 1560, Mendes Sá, né, que Mendes Sá, ele foi o terceiro governador geral aqui do Brasil. Logo após a instituição das capitanias hereditárias e com seu posterior fracasso, o governo português então vai instituir o governo geral. E o terceiro governador então é Mendes Sá. Mendes Sá então ele atacou e destruiu o forte francês que se localizava na Baía da Guanabara, né, o Forte de Coligny.
sem contudo ele não conseguiu expulsar definitivamente os franceses da região. Vai ser somente com seu sobrinho Estácio de Sá, né, que era o sobrinho do Mendes Sá, que continuaria com o comando da guerra. Para conseguir seu objetivo de expulsar esses franceses da região, ele vai pedir ajuda ao chefe dos índios Temiminóis, Araribóia, né, que em tupi significa cobra-papagaio. Araribóia, galera, é um dos 3 índios reconhecidos como heróis, né, na historiografia brasileira. Nós temos aí Araribóia, né, que ajudou a expulsar os franceses da Baía da Guanabara. Nós temos Felipe Camarão, que ajudou a expulsar os holandeses lá no Pernambuco. E temos também Jerônimo de Albuquerque, que ajudou a expulsar também os franceses em 1612 do estado do Maranhão. Esses índios eles são reconhecidos como heróis na historiografia brasileira. Araribóia ele havia sido expulso pelos franceses de sua terra natal, a ilha de Paranapuã, né? Hoje a ilha do Governador. E ele foi se refugiar na capitania do Espírito Santo, onde se aliou aos portugueses e ajudou a expulsar também holandeses, né, que tentaram invadir lá a capitania do Espírito Santo. Araribóia, então, ele aceita o pedido do governador para ajudar os portugueses a expulsarem os franceses da Baía da Guanabara, na esperança de reconquistar a Ilha Mãe, né, de onde ele tinha sido expulso. Nós temos aqui, ó, a gravura do Mendes Sá, né, o 3º governador geral, e também a estátua do famoso chefe indígena Araribóia. Com o fim da guerra, em 1560, Araribóia ele recebeu o nome cristão, né? Ele acabou se convertendo ao catolicismo e ele vai receber o nome de Martim Afonso. Mas Estácio de Sá ele resolve ocupar a ilha de Paranapuã, tornando-a a ilha do governador. Para manter a segurança na Baía da Guanabara, Estácio de Sá ele insistiu com Araribóia para não voltar para a capitania do Espírito Santo, convencendo a ocupar o lado direito da entrada da Baía da Guanabara, ao lado oposto da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada por Estácio, né, em 1565. Desta forma, a entrada da Bahia ficaria protegida contra invasões. O local a ser ocupado aí por Araribóia, ele era conhecido como Banda da Além, né, e foi para lá que Araribóia levou sua tribo, fundando a vila de São Lourenço dos Índios. Vamos falar agora como foi elevada à capital. No início, as atividades navais elas foram as maiores responsáveis pelo progresso da região, que se desenvolveu e adquiriu importância até tornar-se a Vila Real de Praia Grande, tá, galera? Então, o primeiro nome lá foi a freguesia de Vila Real da Praia Grande. Já em 1819, ela vai passar então a condição de vila, né? Quando foi reconhecida pelo Reino de Portugal, que estava sediado naquele momento na cidade do Rio de Janeiro. Em 1834, pelo ato adicional à Constituição de 1824, fez de Vila Real da Praia Grande a capital da província do Rio de Janeiro e transformou a cidade do Rio de Janeiro, até então capital do Império, num município neutro, sem essa estar subordinada a qualquer província. No ano seguinte, em 1835, a cidade ela passou a se chamar Niterói. A condição de cidade trouxe uma série de desenvolvimentos urbanos, né, como a barca a vapor, a iluminação pública a óleo de baleia, o abastecimento de água e novos meios de transporte para ligar a cidade ao litoral da província. 9 anos depois, o imperador Dom Pedro II concedeu à cidade de Niterói o título de cidade imperial, tá? A nomeação era dada às cidades mais importantes, conferindo assim uma certa autonomia e também poder regional. Niterói, galera, ela vai receber esse nome, né, que a princípio era Nicterói, escrito aqui da forma arcaica, depois para Nicterói, que era o nome indígena do porto da cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1554.
Em 1834, o antigo topônimo, né, que é o nome da cidade indígena, Niterói, foi adotado como novo nome da então Vila Real da Praia Grande. Olha só, galera. Então, o primeiro nome da cidade de Niterói foi Vila Real da Praia Grande, quando se tornou então a capital da província do Rio de Janeiro. Existem várias explicações para o significado do termo da língua tupi. Pode ser porto sinuoso, rio verdadeiro frio, né? Então são esses os significados da palavra Nicterói, que deriva da língua tupi. No fim do século XIX, por volta aí de 1885, foram fundados alguns sistemas de bonde, o que possibilitou a expansão da cidade para bairros como Icaraí, Ponta de Areia e Itaipu. Vamos falar agora da Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi um movimento de rebelião promovido aí por unidades da Marinha do Brasil contra os dois primeiros governos republicanos. A Marinha ela era monarquista, né, e estava ressentida contra o golpe que depois Dom Pedro II em 1889. Então eles fizeram esses protestos aí contra o governo republicano, né? Então vai acontecer essa revolta da Armada, né, em 1893, vai acabar prejudicando as atividades produtivas e forçou a transferência da sede da capital para Petrópolis. Já em 1903, Niterói voltou a ser a capital do estado fluminense. Isso ocasionou um novo impulso de modernização na cidade com a construção de praças, diques, né, parques, estação hidroviária e rede de esgotos, além de alargamentos das ruas e avenidas principais. Temos aqui uma gravura, né, da Revolta da Armada que eu expliquei para vocês. No século XX, os anos seguintes eles foram considerados os anos do desenvolvimento que resultaria na atual Niterói, que tem o melhor índice de desenvolvimento do estado. Isso se deu por intermédio do trabalho de alguns prefeitos, como Paulo Pereira Alves, né, que foi defensor do meio ambiente e incentivador do potencial turístico da região oceânica. Foi idealizador da Avenida da Praia Icaraí. Já João Pereira Ferraz, ele teve uma gestão marcada pela urbanização. E Feliciano Sodré, ele continuou o trabalho com o objetivo de embelezar a cidade e também foi responsável pela implantação da rede de saneamento em alguns bairros. Hernandes do Amaral Peixoto era o governador do estado quando houve o aterro da Praia Grande, né? Os parcelamentos de áreas da região oceânica e a construção da avenida que ganhou o seu nome, né? Que é o nome Hernandes do Amaral Peixoto. Então, estes foram algumas ações de desenvolvimento no século XX. Vamos continuar então. Agora vamos falar das grandes obras que aconteceram em Niterói. O primeiro dele foi o aterro da Praia Grande, que possibilitou grandes obras de potencialidades econômicas e turísticas, como o Caminho de Niemeyer, né? Temos aqui, ó, o Caminho de Niemeyer. Temos aqui, ó, a Praça Juscelino Kubitschek. Temos aqui também a Estação Araribóia. Mas o maior marco para o crescimento econômico da cidade viria em plena ditadura militar, entre 1964 e 1985, que é o que? A Ponte Rio-Niterói, né, que foi inaugurada então a Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, em 1974. Foi um sinal para o redirecionamento de investimentos públicos, da especulação imobiliária, da infraestrutura e também da ocupação de bairros da região oceânica. Com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, em 1975, Niterói deixou de ser a capital, transferindo o título para o Rio de Janeiro. Já no século XXI, no início dos anos 2000, a cidade de Niterói ela passa por mais avanços, né, como uma capital cultural, com a inauguração, como nós já vimos, do Caminho Niemeyer em 2002,
da Praça Juscelino Kubitschek em 2003. Em 2004 é inaugurado o terminal hidroviário de Charitas, né? Outro projeto de Niemeyer, abrindo mais uma opção de ligação com a Praça 15 no Rio de Janeiro. Em 2005, a prefeitura da cidade obteve êxito nas negociações para a inclusão de Niterói no roteiro Niemeyer, né? Importante iniciativa do Ministério do Turismo, que inclui as cidades de Brasília, Belo Horizonte e Niterói, as grandes cidades a qual Niemeyer produziu grandes obras arquitetônicas, né? Que no Brasil reúne o conjunto mais expressivo das obras do arquiteto. Em abril de 2007 foi inaugurado o Teatro Popular de Niterói, tá, galera? Que abriga um teatro que se dá através de uma rampa helicoidal, né? Onde se chega a um foyer de aproximadamente 580 metros quadrados e daí para a área da plateia. Então, esse foi o teatro que foi construído aí, o Teatro Popular de Niterói. Essas são algumas obras que foram desenvolvidas aí entre os séculos XX e XXI. Voltando aqui, agora vamos falar da formação administrativa de Niterói. Primeiro foi criada a freguesia, né, com a denominação de Vila Real da Praia Grande, em 18/1 de 1696, né, por deliberação estadual, em 15/8 de 1891. Já por deliberação estadual de 15/8 de 1891 e decreto estadual número 1 de 8/5 de 1892 e 1A de 3/6 de 1892. Depois ela vai ser elevada à categoria de vila, como nós vimos, né? Já com o nome Vila Real da Praia Grande, pelo alvará de 10/5 de 1819, desmembrado da cidade do Rio de Janeiro. Sede na povoação de São Domingos da Praia Grande, constituído de distrito-sede e instalado em 11/8 de 1819. Ela vai ser elevada à categoria de capital do estado pela lei provincial número 2 de 26/3 de 1835. Ela recebeu foros, né, de cidade com a denominação de Niterói. Vai ser então a partir daí que ela vai receber o nome de Niterói, pela lei provincial número 6 de 28/3 de 1835. Então ela deixou de ser provisoriamente a capital do estado em decorrência das leis número 50 de 30/1 de 1894 e também pela lei 89 de 1/10 de 1894. Depois ela voltou a ser a capital do estado pela lei estadual 542 de 4/8 de 1902 e reinstalada em 20/6 de 1895. Agora vamos falar das características geográficas, né? Temos aqui o pronome gentílico. Professor, o que é pronome gentílico? É como são chamados naturais. Aquelas pessoas que nasceram em Niterói são chamadas de niteroiense. São chamadas de niteroiense. Pertence aí à República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, que é constituída de 27 unidades federativas, sendo 26 estados mais o Distrito Federal, sendo que uma dessas unidades federativas é o Rio de Janeiro. Unidades federativas, lembrando que é o mesmo que estado, tá? A fundação, galera, ela vai ser considerada no dia 22 de novembro de 1573. Portanto, a cidade tem 451 anos. Pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, como nós já vimos. Os municípios limítrofes. O que são municípios limítrofes, professor? Então, são aqueles municípios que circundam a cidade aí de Niterói. Os países, eles fazem fronteira. Os estados, eles fazem divisa. E os municípios fazem limites, né? Circundam aqui. O município, aí nós temos aqui, ó, São Gonçalo, Maricá,
Rio de Janeiro, tá? São esses os 3 municípios aí que circundam o município de Niterói. A distância até a capital, Rio de Janeiro, aproximadamente 15 quilômetros. A área total do município, 133.557 quilômetros quadrados. A população, a população, segundo o censo do IBGE 2024, era de 481.749 habitantes. Já a estimativa para 2024 é que o município passará a ter uma população de 516.720 habitantes, ocupando aí a posição número 5 no Rio de Janeiro e a 44ª posição a nível do Brasil. A densidade demográfica é de 3.601,7 habitantes por quilômetros quadrados. Professor, o que é demografia? É quando nós pegamos a quantidade de habitantes e dividimos pelo tamanho do território. Então, nós temos aí 3.601 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. O clima é o clima tropical, a altitude é 2 metros acima do nível do mar, o fuso horário é o fuso horário de Brasília. Agora vamos falar das características políticas, tá, galera? Dos aspectos políticos. O município, galera, ele só tem 2 poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Professor, e o poder judiciário? Então, o poder judiciário ele faz parte da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Logo, um poder estadual, não pertence ao município. Esse fórum, essa comarca que está aí na sua cidade, ela pertence à estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos o poder executivo, que é representado pela Prefeitura Municipal de Niterói, tendo aí como chefe do poder executivo o prefeito Axel Grael, né? O prefeito aí de Niterói. O prefeito aqui ele é o chefe do poder executivo. O poder executivo ele tem a função de administrar, né, de gerir o município. E já o outro poder, galera, ainda falando dos aspectos políticos, é o poder legislativo. O poder legislativo é representado pela Câmara Municipal de Niterói, composta aí por 21 vereadores, tá, galera? Então, 21 vereadores. O poder legislativo ele tem 2 funções, que é criar as leis, né, legislar e fiscalizar o emprego das verbas públicas do poder executivo. E falando dos aspectos econômicos, Niterói é um dos principais centros financeiros e comerciais do estado do Rio de Janeiro. O município ele vem acompanhado com alto índice de investimento na região metropolitana do Rio de Janeiro, com a qual está altamente cornubada, né? Cornubada é aquelas cidades que você não consegue identificar os limites de um município com o outro. Com investimentos aí tanto no setor imobiliário, nas atividades financeiras e também no comércio. Segundo os dados do censo do IBGE, a cidade é a que possui a maior renda per capita domiciliar do Brasil, né? Com a média de por pessoa, fazendo com que seja considerada a cidade com a população mais rica do Brasil. Vamos lá. O setor que mais predominou na economia municipal foi o setor de comércio e serviços, né, que contribuiu com 8,34 bilhões, representando aí um total de 77,29% do PIB, seguido pelo setor industrial, que contribuiu aí com 2,33 bilhões, representando aí 21,58% do PIB, e do setor agrícola, que contribuiu aí com 112 milhões, ou seja, 1,13% do PIB. Então, o carro-chefe da economia de Niterói é o setor de comércio e prestação de serviços, né? Seguido aí pelo setor industrial e depois pelo setor agrícola. Dando continuidade aqui ainda falando de economia, vamos entender agora os dados sobre os trabalhadores formais, aqueles que trabalham em regime CLT, né, com carteira fichada, como nós chamamos, ganham em torno de 3 salários mínimos. Essa população
ocupado, né, que estão em regime CLT, representam 228,521 pessoas, representando um percentual de 47,44% da população. Um outro percentual, 29,5% da população, vive com média de meio salário mínimo. A renda per capita, né, em 2021, que é o último dado que nós temos aqui ó, esse valor. O Índice de Desenvolvimento Humano, o que nós chamamos de IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 0,837, considerado alto. O total de receitas realizadas foram essa aqui. As transferências correntes, que representam as transferências estadual e federal, foram esse valor aqui, né, que corresponde a 62,14%, e as despesas empenhadas, né, os gastos, esse valor aqui. Então, agora falando dos aspectos educacionais, nós não temos o dado de 2022, só temos o do censo de 2010. Então, em 2010, 97% das crianças de 6 a 14 anos estavam na escola. Lembrando, galera, que como nós não temos esse dado oficial atualizado, a banca não pode cobrar, tá? Todas as vezes que aparecer um dado desatualizado, a banca não pode cobrar o dado atual, se não foi publicado em nenhum portal de estatística, ok? No caso aqui o IBGE. O IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, eles conseguiram a nota 5. Já os alunos dos anos finais do ensino fundamental da rede pública, uma nota de 3,7, né, uma nota ruim. Já as matrículas do ensino fundamental foram 52.408, enquanto que as matrículas do ensino médio, 17.661 matrículas. Os professores docentes do ensino fundamental em 2023 em atividades, né, 3.774, enquanto que os professores de ensino médio, 1.941. O total de estabelecimentos de escolas de nível fundamental, 224 escolas, e a de nível médio, 95 escolas. Agora, sobre a saúde, temos aqui os dados da mortalidade infantil, 11,4 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos, acima da média recomendada pela OMS, que é abaixo de 10. As internações por problemas ligados a saneamento básico, no caso diarreia, 14,3 internações por cada 100.000 habitantes, está dentro do recomendado. E também não temos os dados atuais dos estabelecimentos de saúde atual, de 2022. Só temos os de 2009, que foi publicado em 2010. À época tínhamos então 87 estabelecimentos. Lembrando, como eu expliquei, se não temos um dado atual, se a banca cobrar, aí a gente coloca um recurso para a banca anular a questão. Agora falando do território, temos aqui o território de Niterói, aqui um mapa do município de Niterói, e aí nós temos aí a unidade territorial representa 133.757 km², pertence à hierarquia urbana, né, a Metrópole Nacional 1B, município, integrante do arranjo populacional do Rio de Janeiro. A região de influência é o arranjo populacional do Rio de Janeiro, Metrópole Nacional. A região intermediária é a região do Rio de Janeiro. A região imediata também é a região do Rio de Janeiro. Como nós vimos lá no primeiro slide, a região metropolitana é a região do Rio de Janeiro e a microrregião também do Rio de Janeiro. Agora vamos falar dos dados do meio ambiente. Então nós temos aqui a área urbanizada, representam 70,52 km². A área com esgotamento sanitário adequado, 91,1%. A arborização das vias públicas, temos aí 78,5%. Já a urbanização das vias públicas, temos aqui 58,8%.
A população exposta a risco, né, em condição de vulnerabilidade, em condição de rua, 33.822 pessoas. O bioma é a Mata Atlântica, as, a saída para o mar, temos saídas para o mar, né, pertence à região costeira. E os símbolos do município, galera, que são três, são o que? A bandeira, o hino de Niterói e o brasão de armas. Então esses são os símbolos do município. Se você chegou até aqui, galera, quero convidá-los mais uma vez a estar se inscrevendo no canal, deixando aquele like, deixando aquele comentário, ok? Me segue lá no Instagram, prof_Chagas Souza 1978. Manda uma solicitação lá no Facebook para você ficar por dentro aí de todos os concursos que estão acontecendo por todo o Brasil e acompanhar aqui as nossas aulas de conhecimentos municipais, ok? Em breve eu estarei voltando com a aula de resolução de questões e lançando o nosso material para você estar adquirindo para gabaritar as questões aí de conhecimentos municipais, né? Que vai ser super importante essas questões aí, galera. Se você errar, seu concorrente vai acertar e aí você vai ficar em desvantagem. Pode ser que você não fique nem em cadastro reserva, né? Pela quantidade de pessoas que vão participar desse concurso, é importante você não perder nenhuma questão. Então, um abraço do professor Chagas. Em breve estarei voltando com a nossa aula de resolução de questões. Valeu!